Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, a galera já chegou aqui mais cedo. A Fran, bom dia, Fran, Maria Luísa, bom dia, Silvana, Eva das Dores, lá de Bagé. Bom dia, Maria Lúcia de Carvalho, Sônia Ribeiro, Sônia Santana, Marquinho Forcela, bom dia, meu irmão. Craia, tem pouco que eu não te vejo, saudade, bom dia. Tânia Elizabeth, Maria Inês, Regina Rocha, a Vera Conde, bom dia. Malu, bom dia. A Vera falou que gosta da música, eu também gosto dela. Vera, Rita Morada, lá da Allan Kardec, bom dia. Luiz Rempto, a Vera Lúcia Barbosa, Eleazar, a Célia Leal, bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Terça-feira, né? Ontem o Brasil ganhou o jogo, o pessoal está mais tranquilo, passou um sufoco, aquele teste de cardíaco. Né? O pessoal vai economizar agora, né? O cardiologista, porque passou pelo dia, não precisa mais, né? Tudo certinho, saindo da Câmara, tudo bem. Bom, a mensagem de Jesus hoje, a mensagem do Sempre Melhor, Zé Carlos de Luca, é falando de Jesus, né? É a de número 74. E aí ele fala assim: Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, não se omitiu de lavar os pés de seus discípulos, dizendo que nós também precisávamos aprender a lavar os pés uns dos outros.
Então, essa parte do Evangelho, né? Jesus está lá, já está no finalzinho da sua passagem aqui na Terra, está na última ceia, ele junta lá os, os discípulos para a última ceia, né? Judas Iscariote está lá entre eles. Aí Jesus já sabe, né, o que está por vir. E aí eles se levantam, começam a Santa Ceia, antes da Eucaristia, né, que é o momento lá do repartir o pão. Ele se levanta, tira o manto, pega uma toalha, amarra a toalha na cintura, põe água numa bacia, numa tigela, né? E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Olha só que coisa interessante, né? Porque quem lavava os pés dos outros, a pessoa quando chegava em casa, uma visita quando chegava em casa, das pessoas mais abastadas, elas vinham com os pés sujos da rua. Porque na rua, naquela época, a pessoa usava sandália, né, aquela sandália amarrada e o chão era de terra. Então vinha com o pé todo empoeirado, todo sujo. E aí, quando você chegava na casa das pessoas, que as mais abastadas, existiam lá os servos que lavavam, ajudavam a pessoa a chegar, e esses servos lavavam os pés dos visitantes. E os servos, eles tinham como característica, assim, tipo, como se fosse um uniforme, né? Eles usavam ali a sua roupa mais simples e a toalha que ia ser usada para enxugar os pés ficava amarrada na cintura, né? Então, olha só o que Jesus faz. Jesus, então, pega, tira o seu manto, né? Como se fosse. Quem usava o manto, geralmente, né? Era o dono da casa, né? Era o manto da autoridade. Jesus tira momentaneamente ali o manto da autoridade, amarra na cintura a toalha do servo, pega a água, que é um elemento purificador, né? A água a gente sabe que serve para lavar, né? Para limpar as impurezas. Pega a água, um elemento purificador, coloca numa bacia e lava os pés, lava a poeira dos pés dos discípulos, lava tudo né, toda a sujeira do mundo dos pés dos discípulos. Olha só que imagem forte. Cada vez que a gente vai analisando isso aí, mais profundo, né? Isso vai ficando, né? Porque Jesus, o governador da terra, né? Co-criador da terra, Jesus estava lá no princípio. Isso João já fala lá, né? No capítulo 1, versículo 1 de João, João fala: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Jesus. E o Verbo se fez carne, né? E o Verbo era Jesus. Então Jesus está desde o princípio, né? O Espírito puro, o Cristo, né? Ele estava aqui na Terra e os discípulos haviam passado lá 3 anos com ele e não tinham ainda entendido 100% a natureza da mensagem de Jesus. Mas Jesus estava ali, né, nos seus últimos momentos, passando as últimas informações. E é interessante que antes, né, quando começa a, a Santa Ceia, né, na época da Páscoa judaica, né, a última ceia, a gente chama de Santa Ceia, né, os livros, os evangelhos falam, né, Jesus, sabendo que são seus últimos momentos aqui na Terra, porque ele veio do Pai e do Pai ia voltar, tendo amado os seus discípulos, né, muito, tendo amado muito seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus tinha para os discípulos um amor incondicional, que o pessoal dos católicos chamam do ágape, né?
É o amor incondicional. Jesus amava os espíritos, independente do que eles fizeram ou iriam fazer, né? Tanto é que o próprio Judas, né, que estava ali entre eles, iludido, achando que, né, iria provocar em Jesus uma reação que era a reação que ele esperava, a reação do grande Messias esperado pelos judeus, que seria o grande rei, que iria derrotar os inimigos. Vá lá, não, eu vou dar uma ajudinha, porque esse cara está muito devagar, eu vou dar uma ajudinha. E Jesus fala com ele: você tem certeza que você vai fazer isso? Então, se você vai fazer, faz rápido, né, o que você acha que tem que fazer. Chega depois para Pedro né, e fala de traição. Pedro fala: eu nunca vou trair ninguém. Aí Jesus fala, né, Pedro, estou te dizendo que antes do dia raiar, antes do galo cantar, né, você vai me trair 3 vezes, e assim acontece. Então, Jesus sabia das coisas que iam acontecer. Mesmo assim, ele amava os seus discípulos tanto que ele se permitiu aquele último momento, aquele último ensinamento, que é preciso sempre, né? Sempre não. Quando a gente está disposto a ajudar os outros, a gente precisa, né, despir ali o manto da autoridade, cingir aquela na cintura, colocar na cintura, amarrar na cintura aquela toalha do servo, né? E usando a água que, né, lavar os pés, trabalhar para ajudar os outros a se purificarem, né? Dando da gente mesmo o elemento purificador. O que é o elemento purificador? O nosso amor, o nosso carinho, os nossos fluidos, né? Então Jesus se coloca ali de maneira humilde, mas não é humilde falso. Jesus mostrou para Jesus o que é, como você deve agir, mesmo você sendo a autoridade máxima, que existe um momento, né? Ele se ajoelha na frente dos discípulos e, é, ele queria a quem ele queria ajudar, ele se ajoelha na frente daquela pessoa e trata dela uma por uma. Aí o De Luca, né, depois dessa introdução, Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, não se omitiu de lavar os pés dos seus discípulos, dizendo que nós também precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. E eu, José Carlos De Luca, lhe proponho que nesse instante você deixe Jesus mais uma vez ajoelhar-se diante de você para lavar os seus pés. Vamos, seja o Espírito sublime do Nazareno. Vamos, veja o espírito sublime do Nazareno, tirando a poeira dos sapatos, retirando a sua meia suada, lavando os seus pés que trilharam tantas sendas equivocadas, e depois enxugando-os com uma toalha de algodão macia. Esse é o nosso mestre, a quem queremos tocar. Ele se ajoelhou diante de nós para nos servir e espera que façamos o mesmo diante dos homens, se, de fato, pretendemos segui-lo, né? É exatamente isso, né? Jesus ali, ele lavar os pés ali, né? Significa, como diz o De Luca aqui, lavar os, no- os nossos problemas, lavar as nossas culpas, lavar os nossos equívocos, né? E ele, né, lava com a água, né, do perdão, a água da purificação, a água da compreensão. E aí, né, imaginemos, e depois enxuga aquilo com uma toalha macia, deixando a gente confortável, pronto para que a gente aprenda com esse gesto que o mais importante não é a gente mandar, não é a gente ser um bom bam, 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 não é a gente ser o melhor, é a gente se colocar como um servidor, né? É isso que Jesus vem falando. É interessante que depois, né, o Pedro fala para Jesus assim: Jesus, por que você está fazendo isso? Que lavar os pés era coisa de servo, né? Aí Jesus fala: não, o que eu estou fazendo agora você não entende ainda, mas depois vocês vão entender lá na frente.
Aí Pedro fala: Não, senhor, Jesus, você não pode lavar meus pés, porque isso não é digno do Senhor. Aí Jesus fala: Olha, se não te lavar os seus pés, se eu não lavar os seus pés, você não vai poder ficar comigo depois, né? Depois que ele desencarnar. Aí a gente entende que você não vai poder ficar comigo, você precisa deixar eu lavar os teus pés. Aí o Pedro fala assim: então lava a minha cabeça. Lava só meus pés, não, lava a minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo, né? Porque ele quer a água, a purificação total do espírito. Mas só que o Pedro não tinha entendido, né? Mas o que ele está esperando, né? O que Pedro entendeu? Caiu. Não, se tu está purificando o meu pé, melhor lava a minha cabeça, me purifica 100%. E a purificação da gente, né? 100%, ela acontece por nós mesmos. Não vai ser alguém que vai, não é outra pessoa que vai nos purificar. Jesus, com a sua bondade, com a sua instrução, com o seu carinho, com todo o seu amor incondicional, nos ajuda a nos limpar das nossas culpas, da poeira da rua. Mas o banho, né, porque Jesus depois fala, aquele que já só quem tomou já o banho se purificou totalmente poderá estar comigo. Mas para a gente se purificar totalmente, não vai ser outra pessoa que vai fazer isso, né? Nós mesmos temos que nos purificar. Então a gente pode ter os nossos pés lavados por Jesus, a gente pode ter, né, jogar fora toda a sujeira que a gente veio pisando, um monte de besteira que a gente veio fazendo. Mas, no final das contas, a purificação final, né, o banho que vem da cabeça aos pés, só nós mesmos podemos fazer. Essa é a purificação que Jesus fala, né? É a limpeza total, né? Porque quando a gente toma banho, a gente se lava tudo, né? Mas o banho que Jesus está falando não é um banho de água apenas, ele está falando do banho moral, das atitudes, da renovação íntima, né? Do entendimento do meu lugar no mundo, entendimento do que as pessoas estão fazendo perto de mim, entender de onde é que as pessoas vieram, por que que elas fizeram isso, aprender a não criticar, aprender a não julgar, né? Aprender a olhar para os outros como seres humanos que erram, aprender do fundo, né, do fundo do nosso coração, a gente entender com todo amor, né, com amor, quem sabe um dia a gente vai ter esse amor incondicional de Jesus. A gente entender com o verdadeiro amor, né, que a gente amar o próximo, né, como a gente ama a si mesmo, porque nós já lavamos as nossas imperfeições e a gente vai ajudar agora os outros, né, a lavar as imperfeições dele. E quando a gente errar, a gente pode pedir para o outro lavar. Não é isso que Jesus fala? Depois eu quero que vocês façam isso um nos outros, que um lave o pé dos outros, porque a gente precisa se ajudar. Nós estamos na Terra para nos ajudar, por isso que somos todos irmãos. Um tem que ir ajudando o outro. Então hoje eu posso estar lá ajudando uma pessoa, amanhã vai ser essa pessoa que vai me ajudar, porque todos nós estamos no caminho, todos nós estamos andando com as sandálias, com os pés expostos às poeiras dos problemas da vida. E às vezes a gente não consegue se purificar. E aí a gente busca ajuda. E essa ajuda vem dos outros, vem dos amigos, vem do centro espírita, vem da igreja, vem da neopentecostal, vem né, da sinagoga, vem da mesquita, vem do seu amigo, vem da sua casa, vem do seu filho, vem do seu pai, vem sempre porque nós temos que fazer como Jesus, né? Aprender a despir o nosso manto da autoridade, botar na cintura a toalha da servidão, pegar a água purificadora e lavar os pés. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Chegou um monte de gente enquanto eu engatei aqui no papo, eu nem vi quem foi o último. Acho que foi o Eleazar, eu falei do Eleazar, Sandra Câmara. Chegou a Nilza lá do Allan Kardec. Bom dia, Nilza. A Celeida,
A Luzia Quinelato, a Lígia Claro, bom dia. Ana Cristina, bom dia. Tânia Maria, Odete, a Lucinéia, Néia lá do Allan Kardec, a Carmen Núbia, bom dia. Maria da Goia, Graziela Gomes, Rosilene, Nancy Miller, a Maria Helena lá do Allan Kardec, a Ana Capal, bom dia, Ana. Ana Lúcia, a Clarice, bom dia. A Renata Leonardo, bom dia. A Célia Leal gostou, a Vera Conde achou bonito, que bom. A Clarice falou: esse estudo tá, pastorinho de hoje está bem parecido com o nosso estudo de segunda-feira. Né, na segunda-feira nós estudamos sei lá, 15 dias, 3 semanas atrás, a gente estudou essa parte da Santa Ceia do Lava Pés, por isso que eu lembro, né? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho do nosso estudo lá de segunda-feira. Ontem não teve aula, ontem a gente foi o dia do jogo e eu também tô com uma visita aqui em casa e não deu para fazer, não deu para se dedicar, por isso que a gente não pôde fazer, eu não pude fazer. Mas a gente volta com o nosso estudo. Para quem quiser, tá lá no YouTube, né, no meu canal, procurando, se você procurar lá, Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita, Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita, vai achar lá os vídeos das nossas aulas lá, dos nossos estudos. É muito legal, a gente está fazendo o estudo da Bíblia do início ao fim. Comecei há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, com o Antigo Testamento, fizemos o Antigo Testamento, e agora depois começamos o Novo Testamento, já estamos na reunião de número 54 ou 53, não lembro mais, né? Uma vez por semana, de vez em quando falha, mas é muito legal o estudo. Espero que quem assiste goste e quem puder divulgar, me ajuda aí, que ajuda a divulgar aí as coisas boas. Alcideia, Leila, Glória, muito obrigado por tudo. Um bom dia para todo mundo. Que a gente possa ter, né, um excelente dia. Vamos elevar nossos pensamentos. Aproveitar que a gente está num dia bonito, né, numa terça-feira ensolarada em Petrópolis. Vamos pedir o que a gente quiser, que cada um de nós possa, nesses momentos, pedir o que a gente gostaria de receber de graça, a graça que a gente gostaria de receber, a cura, né, o consolo, que cada um possa ao elevar os seus pensamentos, pedindo a proteção dos espíritos amigos, possam, nesse momento, receber o que precisa, né? Porque a gente sabe que Jesus falou: pedi e obtereis, né? Então vamos pedir, cada um de nós possa pedir o que esteja mais precisando, porque sabemos que os espíritos amigos, né, que trabalham com Jesus estão sempre conosco, nos ajudando, nos inspirando. E vamos sempre pedir que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Que assim seja.